Boa noite, pessoal. Chegando aqui com mais uma aula, tá? Dessa vez nós estamos com a aula de Química, tá? De Ciências da Natureza, da nossa área de Ciências da Natureza. Agora nós estamos com a aula de Química e hoje nós vamos falar sobre a tabela periódica, tá certo? A tabela periódica dos elementos químicos. Vamos fazer uma breve introdução, tá? Das características mais importantes dos elementos químicos e da tabela periódica, tá certo? Então, o objetivo da nossa aula de hoje é conhecer a estrutura da tabela periódica, seus grupos e períodos, os elementos químicos, tá? E suas características. Tudo bem? Então, vamos lá para a nossa aula. Então, a tabela periódica, pessoal, foi criada para agrupar os elementos químicos, tá? E facilitar o seu estudo, mostrando todos os elementos que existem e também as suas propriedades. Então, ela é um modelo que agrupa todos os elementos químicos, suas propriedades, e estão organizados em ordem crescente de números atômicos. No total da tabela periódica, pessoal, nós temos 118 elementos químicos, sendo desses 118, 94 naturais, ou seja, são encontrados na natureza, tá? E 24 artificiais, são produzidos em laboratórios. Cada quadrado da tabela periódica especifica o nome do elemento químico, seu símbolo e o seu número atômico, como vocês podem ver aí, tá? Em cima, nós temos o quadrado, tá? No meio, no centro, nós temos o símbolo do elemento químico. Embaixo dele, nós temos o nome do elemento. Embaixo, nós temos a massa atômica. Logo em cima, nós temos o número atômico. Em cima do quadrado, nós temos o grupo ou a família, tá? Como família era chamado também, mas agora é chamado de grupo. E na esquerda, nós temos o período na qual está localizado esse elemento químico na tabela periódica. Tudo bem? Vamos ver um exemplo. Aqui nós temos um exemplo, tá? Ó, em que nós temos o quadrado. No quadrado nós temos o símbolo do elemento químico. Nesse caso, nós temos o hidrogênio, que é um H. Logo embaixo tem um nome, ó, hidrogênio. Embaixo tem a massa atômica, tá? Ou o peso atômico, que é 1,008. Logo em cima nós temos o número atômico, que é 1. Logo em cima do quadrado nós temos o grupo, tá? Que é 1A. E do lado esquerdo nós temos o período, que é o período 1. Certo? Aqui nós vemos a tabela periódica, tudo bem? Então nós temos toda a representação de todos os elementos químicos que existem no planeta Terra, tá certo? Estão organizados nos seus grupos, nos seus períodos. Ao todo são 7 grupos, como vocês podem ver aqui, ó. 7 períodos, na verdade. Vocês podem ver aqui da esquerda para a direita, tá? Ó. Na horizontal, vai até o 7. E nós temos 18 grupos, tá? De cima para baixo, tá? Do 1 até o 18. E temos todos os elementos químicos representados em diferentes cores para que nós podemos separar eles como metais alcalinos, os laranja, tá? Amarelo, metais alcalinos terrosos, metais de transição, lantanídeos, actinídeos, azul, outros metais, e verde, os não metais, e em azul claro, os gases novos, tá? Os elementos químicos que são sólidos, tá? Eles estão representados seu símbolo na cor preta. Então todos os elementos químicos vocês podem ver, tá? Estão representados na cor preta, eles são elementos químicos sólidos, tá? Como o cobre, o zinco, o ferro, tá? O cobalto, todos são elementos químicos sólidos, o ouro. Os elementos químicos que estão pintados de verde, por exemplo, são os elementos químicos líquidos, como por exemplo o bromo e o mercúrio. E os que estão pintados em vermelho são os elementos químicos gasosos, como vocês podem ver aqui, o nitrogênio, o oxigênio, o cloro, tá? O hélio. E os elementos químicos que estão pintados de branco são os elementos químicos chamados sintéticos, tá? São produzidos em laboratório. Tudo bem? Então aqui nós podemos ver, ó, a representação da tabela periódica nos seus grupos e nos períodos. O importante é que nós vejamos aqui em cima, tá? Os grupos são 18 grupos, tá? Da esquerda para a direita, de cima para baixo, tá? Grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4 e assim vai até o grupo 18.
certo? E da esquerda para a direita, tá? Na horizontal, são os 7 períodos que estão representados na tabela periódica, tá certo? Então, nós temos aqui os grupos, tá? Ó. Os grupos e os períodos e os grupos da tabela periódica, eles podem ser representados. Pronto, estava resolvendo um probleminha aqui, ó. Pronto, aqui nós temos os grupos da tabela periódica que podem ser representados, tá? Com relação à classificação dos elementos químicos que estão em cada grupo. Tá? No grupo 1 nós temos os metais alcalinos. No grupo 2 nós temos os metais alcalinos terrosos. Tá? Do 3 até o grupo 12 nós temos, são chamados os elementos de transição. No grupo 13 nós já temos o grupo do boro. No 14 o grupo do carbono. No grupo 15 o grupo do nitrogênio. No 16 os calcogênios. No 17 os halogênios. E no último grupo, o grupo 18, os gases nobres, tá certo? Então esses são os elementos representativos da tabela periódica, representados nos seus grupos. Agora nós vamos falar sobre alguns elementos da tabela periódica, tá? Eu trouxe aqui alguns elementos da tabela periódica e vou mostrar para vocês algumas funções e algumas aplicações desses elementos no nosso dia a dia, tá? O sódio, por exemplo, é empregado na síntese orgânica como agente redutor e também está presente no nosso corpo humano, tá? É responsável pelos movimentos e ligamento dos músculos. O cálcio é o componente de várias ligas de alumínio, cobre e chumbo e é usado como agente redutor na preparação de metais como tório, urânio e zircônio. Pode ser utilizado para eliminar o enxofre derivado do petróleo e para purificar metais como urânio e cromo. O magnésio são compostos, principalmente seu óxido, são os mais utilizados no refratário de fornos para a produção de ferro e aço. Metais não ferrosos, cristais e cimento também é utilizado magnésio. Os compostos de magnésio são também aplicados na agricultura como auxiliar condicional da fotossíntese. O carbono em indústria siderúrgica é utilizado a liga de ferro para dar maior resistência ao material, como por exemplo o aço. Na datação de objetos encontrados em sítios arqueológicos, por exemplo, para a gente determinar a idade de um fóssil que é encontrado, nós usamos a datação, é utilizada a datação do carbono ou do carbono 14. Tá? O cloro é utilizado para branqueamento de papel e tecidos com o uso de dióxido de cloro, tratamento de água e adição do cloro à água torna a água potável própria, tá? Para o consumo humano. Alumínio utilizado na construção civil como meio estrutural de portas, em esquadrias, janelas, portões, divisórias, em automóveis para utensílios e usos domésticos também. Vejamos outros aqui, ó. O lantânio é utilizado para pedra para isqueiro, o zircônio, revestimento para metais. O ítrio é utilizado para filtro para radar, lente para câmera fotográfica. O titânio, pino para fratura. Manganês, trilho de ferrovias, né? E cofre. Cobalto, lâmina de barbear. Ímã permanente também. O níquel é utilizado para formar fazer moedas, talheres, ouro branco. O cádmio é utilizado para fazer parafusos, proteção anticorrosiva. Potássio, adubo químico. O galho pode ser utilizado também para fabricação de televisão. E o bromo como gás lacrimogêneo, anti-chamas, papel fotográfico, filme fotográfico, para vocês verem a grande utilidade que tem os elementos químicos que existem na tabela periódica. São todas as substâncias, tá? Que existem no planeta Terra, são formadas a partir dos elementos químicos da tabela periódica. Tá bom, pessoal? Então essa foi a nossa aula de química sobre a tabela periódica. Até a próxima!